Olá, Lavínia! Hoje a nossa aula é sobre identidade e autonomia. Nessa aula a gente aprende um pouco sobre a gente e sobre o ambiente à nossa volta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Vamos lá? Para a aula de hoje nós vamos precisar do livro Descobertas, na página 123, que é o 1, o 2 e o 3. E aqui no cantinho, ó, nós temos a página 123, o 1, o 2 e o 3. E sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre as descobertas sobre o meio ambiente. Então, nós vamos falar sobre plantas e animais. Qual é a ideia? Você sabia que as plantas e os animais são seres vivos? Sim, eles são seres vivos, né? Eles têm uma vidinha. E é importante. E aí, nós vamos para a próxima página. Nessa página está escrito assim: destaque do material de apoio as figuras que completam as sequências abaixo. Colhe-as e observe as fases de crescimento de um animal e de uma planta. Então, o do animal aqui em cima e da planta aqui embaixo. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá naquelas páginas grossinhas no fim da apostila, na página número 9, e nós vamos destacar as figuras que a gente vai colar aqui, tá bom? Então, com a ajuda do papai e da mamãe, a gente vai destacar. Olha, então aqui no cantinho nós temos o número 9, que é a página, e nós vamos recortar essa parte de cima, ó. Ou você destaca essa parte e recorta com a tesoura até aqui, ou pede ajuda pro papai e da mamãe já destacar aqui, ó, essas figuras. Nessas figuras nós temos o quê? A imagem da galinha com os pintinhos, a imagem dos ovos no ninho e a imagem do pintinho saindo dos ovos. Então, nós vamos colar na sequência lá. Vamos voltar lá naquela página e colar na sequência. Então, nessa imagem, nós estamos vendo o quê? A galinha, ela está em cima dos ovos, por isso que a gente não consegue ver. Ela está chocando. Ela deixa eles quentinhos, com o calor do corpo dela, para que os pintinhos possam crescer lá dentro do ovo e depois eles saem e nascem. Então, o que a gente vê aqui? Ela está aqui, ela vai pôr os ovinhos no ninho, né? Ela está chocando. O que a gente vai ver depois? Os ovos no ninho, os ovos normais. Depois disso vem o que naquela sequência? Os pintinhos saindo dos ovos, não é mesmo? E na sequência, a galinha com os pintinhos pequenininhos, não é mesmo? E por último, os pintinhos já um pouquinho crescidos, ó. A mamãe não está aqui, só está os pintinhos que cresceram um pouco. Aí, nós vamos fazer, depois que fizer esse, nós vamos fazer o de baixo, que é da planta. Então, vamos voltar lá e ver as figuras da planta. Nas figuras aqui da planta, nós vemos o quê? A menina pondo as sementinhas nos buraquinhos, não é mesmo? Depois aqui já tem as árvores grandes, elas, umas mudas assim, médias, e quando começa a nascer. Então, vamos ver qual vai ser a sequência lá da frente de novo. Então, de acordo com aquelas imagens, o que viria primeiro? A menininha plantando, né? Ela lá agachadinha plantando. Aqui, ela já está com o regador, aguando as plantinhas que ela já pôs, as sementes que ela já pôs na terra. E depois, o que seria depois? Quando as mudinhas começam a nascer, não é mesmo? E aqui no número 4, o que seria? Quando as mudinhas estão um pouquinho maiores, né? Depois aqui, quando já se tornou pequenas árvores. No número 5, ó. E depois no número 6, quando já é uma árvore grande com frutos, ó. Pode ver que tem frutinhas nela. Então, essa seria a sequência, tá bom? Depois que colar cada um no seu lugar, nós vamos para a próxima página. O que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos pegar o lápis de cor vermelho e o lápis de cor azul. Com o lápis de cor vermelho, nós vamos circular os animais. Então, quais são os animais? Tem o porquinho, qual mais? A abelhinha e o carneirinho. E com o lápis azul, nós vamos circular as plantas. Quais plantas nós temos aqui? Nós temos uma flor, ó.
nós temos um coqueiro e nós temos uma macieira, que é um pé de maçã. Então, de vermelho, a gente vai circular os animais e de azul, as plantinhas, tá bom? Depois que fizer isso, nós vamos para a próxima página. Nesta folha está escrito assim: pesquise em revistas ou encartes imagens de animais e de plantas, recortando-as e colando-as nos quadros indicados. Recorte-as e colhe-as. Então, aqui nós vamos, nesse quadro roxo, ó, está escrito animais aqui em cima. Nós vamos recortar animais e colar aqui. Nesse quadrinho cor de laranja, nós vamos recortar e colar plantas. Então, quem não tem revista e não tem nenhum jornal que tenha essas imagens, fique tranquilo que no último material que a tia Gabi entregou, ou no último ou no penúltimo, tinha imagens de plantas e de animaizinhos. Então, é só ir lá recortar, os animais colar no roxinho e as plantas colar aqui, ó, no cor de laranja, tá bom? Essas são as atividades de hoje. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, Lavínia!